De pé, todos os passageiros do comboio suburbano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio, então, do seu podcast favorito, podcast da classe trabalhadora. Se a burguesia tem seu expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Lembrando a todos de nos seguir nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos em quase praticamente todos os aplicativos de podcast. Pedimos então para nos seguir, acompanhar, darem likes, compartilharem e também ajudarem na produção do comboio suburbano. Bom, para começar logo com o nosso assunto, nós vamos conversar sobre a paralisação dos entregadores de aplicativos no Brasil, movimento que aconteceu aí recentemente. Temos um convidado especial diretamente do Brasil, dessa vez lá do Brasil mesmo, não apenas um brasileiro, para discutir, para nos relatar o que aconteceu. E além deles, temos Saul Pereira e João Vilela, para fazermos então nosso bate-papo sobre esse fato interessante da classe trabalhadora estar em movimento, que sempre nos interessa. Bom, então, para começar, então, eu vou pedir para o nosso convidado se apresentar e já responder, ou nos dizer o que aconteceu, se já dá para fazer algum saldo, alguma avaliação do que aconteceu. Então, Jonas, por favor, fica à vontade. Alô, então pessoal, eu sou, como diz o Lucas, sou o Jonas Bruck, eu sou aqui no Brasil mesmo, do estado do Rio Grande do Sul, eu sou militante, sim, dos movimentos sociais, na luta de classe, estou por aí, mas eu não sou militante organizado, né, é uma possibilidade que por enquanto eu não vislumbrei um caminho certo aí para mim me organizar, mas, enfim, estamos na luta, né? A gente sabe que a maioria da classe trabalhadora não está organizada em partido, em coisas do tipo, mas mesmo assim não deixa de lutar. Inclusive, o tema de hoje, os entregadores de aplicativo, é uma das maiores provas disso, né? Entrando na questão, né? 1º de julho, a gente iniciou esse mês de julho e presenteado por essa mobilização, essa paralisação nacional, né, dos entregadores de aplicativo, né, Rappi, iFood, Uber, Log, né, em dezenas das principais maiores cidades do país, né, o povo lá desligou os aplicativos, fizeram várias mobilizações, inclusive com ações que, enfim, acho que tem como colocar como principal saldo, assim, de imediato, né, os primeiros passos na experiência própria de luta, assim, tu organizar uma paralisação dessas significa você ter que entrar em contato com teus colegas, com tua categoria, significa você ter que saber bloquear uma rua, significa você fazer piquete na frente da garagem, na frente do restaurante, né? Significa você ter que ir para a rua, para as praças com as motos, com as suas bicicletas, né? Então já é uma primeira experiência, se você ter que entrar em contato com colegas de trabalho ali de outras cidades para organizar, debater, discutir datas, etc. Já é, né, uma coisa muito importante, né? E é um marco, né, na luta da categoria. É uma parte dessa imensa massa de trabalhadores precarizados que tem no Brasil, né, que vai ser falado logo mais, que é uma massa que vem aumentando cada vez mais, conforme vai aumentando as contradições, né? E a gente vê que, na verdade, isso não é um raio de céu azul, né? É uma coisa que já vinha acontecendo desde o final do ano passado. Eu recordo aqui, por exemplo, 20 de dezembro do ano passado, em Salvador, centenas de entregadores de aplicativo, né, após se encontrarem no estacionamento de um shopping lá em Salvador, eles saem, fecham o trânsito, desfilam de moto e vão até a sede da Uber, né, reclamando do risco no trânsito, do valor pago na entrega, né, sempre essas pautas mais concretas da categoria, né, não pautas muito gerais, assim, as bandeiras mais tradicionais da esquerda, né, mas essas pautas econômicas mesmo, do dia a dia que eles enfrentam, né. Em janeiro teve registro aí de mobilização novamente, inclusive com barreira formada, né,
pelas bags dele na rua. Cidade de Fortaleza, no Brasil, aqui, no Nordeste, na capital federal Brasília, também dia 20 de janeiro. Depois repetiu-se novamente no Sul, na cidade de Londrina, Paraná, em fevereiro, né? E isso foi se acumulando, então, até que foi possível ter essa mobilização nacional, né? Que demonstrou, acredito eu, que demonstrou um acúmulo de força dessa categoria, que aí a gente vai, né, no segmento desse episódio aqui do comboio, vendo, né, quais as possibilidades, o que pode acontecer ou não, se isso daí pode desembocar em alguma coisa, né. Acho que é isso por enquanto. Primeiro chute, sim, para fazer a bola começar a rolar, da minha parte é isso. Daí a gente segue nosso diálogo. Obrigado, Jonas. Obrigado, deu para ilustrar bem a situação, também fazer um apanhado da conjuntura, especificamente dessa categoria profissional. Falando dessa categoria profissional, eu vou agora passar a bola para o Saul. Saul, isso é uma paralisação de uma categoria, ou talvez nem dá para falar especificamente quanto categoria, enfim, acho que não é isso que a gente vai debater aqui, mas que essa questão dessa chamada, a chamada sociologia do trabalho se debruça muito para avaliar essa nova configuração, se fala muito de que alguns países ou algumas regiões do planeta, aquela questão do trabalho, operariado, fabril, está um pouco superada, enfim, há uma nova configuração voltada para o setor do serviço, não existe a contratação direto ao empregador, é o aplicativo que faz mais ou menos ali uma mediação, enfim, ainda alguma coisa está em debate, entendimento. O que você tem a dizer sobre esse tema, dessa chamada uberização do trabalho, especificamente da questão dos aplicativos de entrega? Muito boa tarde a todos. Aí há uma questão muito importante que foi colocada na questão da uberização do trabalho. Quando a Uber, por exemplo, chegou a Portugal e houve uma série de manifestações da classe dos taxistas, por exemplo, da corporação dos taxistas, da qual uma parte da esquerda parlamentar portuguesa se colocou do seu lado, pela própria natureza de classe da esquerda parlamentar portuguesa e pela natureza de classe das corporações taxistas, e que só passado algum tempo de discussão é que algumas pessoas puseram na frente do debate a questão que, tanto para a Uber como no caso dos taxistas, quando se ia para além de simplesmente ouvir as vozes das lideranças corporativas, o que estava em causa era as condições de trabalho, ou o ponto por onde a esquerda tinha que pegar nessa luta não era na defesa corporativa do sistema dos táxis ou na defesa liberal de que a Uber é uma coisa bonitinha e que até agrada àquela esquerda do Leblon ou esquerda do bairro Alto em Portugal, mas sim da questão pura e simples dos direitos trabalhistas, tanto de quem conduz táxis como de quem conduz Ubers, na sua relação de trabalho com os respectivos patrões, sejam eles pequenos empresários dos transportes, ou sejam eles cooperativas ou corporações taxistas, ou, neste caso, um aplicativo. E isso aplica-se, para mim, quase a papel químico à questão dos entregadores de aplicativos, porque por mais que se possa, e aqui reconheço a minha fragilidade nas questões teóricas, mas para mim, por mais que se possa fazer um escamoteamento teórico do que é de facto uma relação de trabalho, do que é de facto um trabalho produtivo, o que eu sei é que há uma pessoa ali, ou um conjunto de pessoas, a prestar um serviço, a ganhar com esse serviço menos do que o detentor do meio de produção pelo qual se faz esse serviço tem como lucro, e, portanto,
há uma relação de trabalho, e há uma relação de trabalho que tem contradições, e há contradições, e quando existem essas contradições levam têm que ser exploradas de alguma maneira para que as pessoas que aí trabalham tenham melhores condições e que ganhem uma consciência de classe que possa estender essa luta por melhores condições para uma luta mais alargada. Essa luta, por enquanto, parece que não está tão alargada assim, mas comparando com o que tínhamos até agora, só o facto de uma classe desta dimensão se mobilizar a este nível pelos seus interesses como trabalhadores já é uma enorme vitória, e também é preciso ter cuidado com um certo aproveitamento que possa parecer vindo da esquerda tradicional brasileira, que possa parecer que há, afinal, estas lutas dos entregadores de aplicativos vão se integrar numa luta maior dos trabalhadores brasileiros, quando o que possa vir a acontecer é, em vez disso, é se integrarem numa luta maior da pequena burguesia de esquerda brasileira em ganhar mais um ou dois mandatos ou conseguir mais um ou dois apoios para uma frente amplíssima contra a extrema-direita brasileira. E é por isso que este fenómeno, para mim, é um fenómeno de trabalhadores, é um fenómeno que tem que ser analisado como tal e como uma nova realidade de trabalho que não muda as características principais de uma relação de trabalho, mas que muda a forma como ela pode ser abordada no plano real. E a questão é um trabalhador à jornada, um trabalhador da estiva, não passa a ser empreendedor por não ter uma relação contratual, da mesma maneira que estes trabalhadores não passaram a ser empreendedores só porque alguém se lembrou de lhes chamar empreendedores, seja empreendedores autónomos, seja qualquer um desses eufemismos que se querem usar para disfarçar estas relações uberizadas e precarizadas de trabalho. Pois são, de fato, não é porque a Constituição portuguesa fala que tem como objetivo chegar ao socialismo que ela de fato esteja fazendo, né? As coisas não são exatamente de acordo com como alguns e outros falam, né? Bom, vamos passar a palavra para o Vilela. Vilela que com certeza vai trazer suas tradicionais e simpáticas saudações do confinamento. Vilela que também é um homem otimista e feliz no âmbito futebolístico. A pergunta, Vilela, existe alguma possibilidade, você vislumbra, você acha que há condições ou alguma intenção, alguma movimentação que você vê no sentido de se repetir esse tipo de mobilização por aqui? Não só pelo fato de, enfim, não cheguei a ver recentemente num trabalho, estudo no sentido de avaliar a quantidade de trabalhadores dessa modalidade ou nessa categoria que são imigrantes brasileiros, mas certamente são, para não dizer uma maioria, mas uma quantidade bastante grande. Mas também pelas condições de trabalho, pela configuração dessa modalidade de trabalho, você vislumbra a possibilidade disso se repetir aqui em Portugal? Ora bom, o Lucas me pediu para dizer saudações do confinamento e, em primeiro lugar, o Futebol Clube do Porto. Em segundo lugar, e mais a sério, eu acho que, de facto, existem, falando em condições, há sempre aquela divisão das condições objetivas e das condições subjetivas, não é? E, em termos de condições objetivas, eu considero que, de facto, os trabalhadores uberizados, de uma forma geral, os trabalhadores destas aplicações de entregas de comida, do Glovo, do Uber Eats e por aí fora, tal como os outros, não é? Os trabalhadores da Uber propriamente dita, já que falamos em uberização, da Bolt e por aí fora, há muitas, em termos de condições objetivas, eles têm condições de trabalho absolutamente inacreditáveis. Aqui lá no Estado espanhol, há um ano ou dois, estava em curso um processo em tribunal que tinha sido movido pelas empresas de trabalho temporário contra as aplicações deste tipo, porque consideravam que as aplicações deste tipo eram ilegais, ou seja, já havia do ponto de vista das empresas de trabalho temporário uma atitude no sentido de se defenderem
das aplicações, porque tinham conseguido compreender que uma aplicação como a Uber, uma aplicação como a Glovo, uma aplicação como essas, não é? Consegue ser uma forma ainda mais eficaz do que uma empresa de trabalho temporário de precarizar relações de trabalho e de empobrecer trabalhadores. E, portanto, estavam a tentar defender-se, estavam a tentar garantir que o Estado espanhol protegia as empresas de trabalho temporário desta concorrência desleal que lhes estava a ser atirada para cima pelas aplicações. Portanto, de facto, para uma empresa de trabalho temporário dizer, vocês têm de pôr mão nestes tipos porque eles estão a explorar desalmadamente os trabalhadores, imaginem em que condições é que um trabalhador destas empresas não estará a desempenhar a sua atividade. E, portanto, sim, nós temos aí condições do ponto de vista objetivo poderão ser muito propícias. Não só porque, de facto, as pessoas que trabalham nessas aplicações ganham terrivelmente mal, não só porque isso, como o Lucas dizia, sobretudo no caso português, é evidente. Qualquer pessoa que passe à porta de um McDonald's, à porta de um restaurante onde haja um grande ajuntamento de estafetas da Uber Eats ou da Glovo, percebe em 2 tempos que a esmagadora maioria das pessoas que trabalham para essas aplicações são imigrantes, e sobretudo imigrantes brasileiros, que eu arriscaria, sem ter nunca lido nenhum artigo sobre o assunto, ou nenhum estudo sobre o assunto, que são, quase certeza, uma boa parte deles, imigrantes ilegais, até no seguimento de um debate que já tivemos algumas vezes aqui no podcast, de haver uma grande quantidade de imigrantes brasileiros que chegam a Portugal, e porque o processo de legalização é de propósito um processo muito moroso, durante vários meses têm de se agarrar ao que aparece, têm de trabalhar no que calha, e, portanto, têm de trabalhar no que calha. O que normalmente calha são aplicações como a Uber Eats e como a Glovo e como o Uber, para poderem pagar as suas contas e manterem-se vivos até à legalização, a partir da qual pode ser que consigam um emprego a ganhar o ordenado mínimo ou mais do que isso. E, portanto, do ponto de vista objetivo, é isto que a gente tem em termos de condições. São, de facto, condições de trabalho muito degradadas, mais degradadas ainda do que as das empresas de trabalho temporário. No Estado espanhol isso já está demonstrado, e em Portugal eu acredito que também seja mais ou menos o caso, mas depois há o outro problema, que é o problema das condições subjetivas, e aí entramos na discussão sobre as organizações de esquerda, que têm uma compreensão muito rasa deste problema. O Saúl falava e bem, quando foi o boom da Uber aqui em Portugal, a forma como a esquerda alinhou com as lutas dos patrões dos táxis, que na altura se viram afetados pela concorrência da Uber e começaram então a fazer protestos contra a Uber, a pedir a ilegalização da Uber pelo Parlamento, e de facto a esquerda foi atrás dos patrões dos táxis, mas de facto não percebeu que naquele momento não tinha que ir atrás dos patrões dos táxis. As empresas de táxi, as pequenas e médias empresas de táxis, geralmente contratam os taxistas em Portugal em condições que não são particularmente melhores do que as condições em que a Uber contrata pessoas. Foram na altura publicados estudos, verdade seja dita, que foram publicados pela imprensa burguesa no sentido de defender a Uber, mas de qualquer das formas ficámos a saber nessa altura que uma quantidade esmagadora dos profissionais das empresas de táxi estavam contratados a falso recibo verde, estavam contratados a prazo, estavam contratados em condições precárias eles próprios. Portanto, a solução não era defender as empresas de táxis contra a Uber, no sentido em que nas empresas de táxis se tem mais direitos do que na Uber. Pelo contrário, a degradação de relações de trabalho é igual num lado e no outro. O que seria preciso fazer-se naquele momento era compreender que trabalhadores do táxi, trabalhadores da Uber são trabalhadores e, portanto, devem ser unidos enquanto motoristas, no caso, contra empresas que os exploram, sejam essas empresas pequenas e médias empresas de táxi portuguesas, ou sejam multinacionais como a Uber ou como a Captain ou coisa do estilo. O mesmo sendo válido para a Globo, o mesmo sendo válido para as empresas de transporte de comida e de transporte de outras coisas. É fundamental, neste momento, para podermos aproveitar, enquanto campo político, as condições objetivas que esse setor coloca, no sentido de organizarmos trabalhadores, no sentido de termos capacidade de combate social, percebermos que é preciso não ir atrás das empresas de táxi que estão contra a concorrência, das empresas de trabalho temporário que estão contra a concorrência.
Não devemos ir atrás dos burgueses afetados pela concorrência dessas aplicações, devemos, isso sim, ir junto aos trabalhadores dessas empresas e tentar mobilizá-los no sentido de combaterem as suas condições de trabalho, no sentido de melhorarem as suas condições de trabalho através da luta económica e mais adiante a luta política. Eu acho que em Portugal a esquerda tem tido uma grande dificuldade em compreender que é esta tarefa que se lhe coloca. Enfim, uma dificuldade que poderá ter muito a ver com aquilo que o Saúl dizia, que é o desligamento em relação à classe e, sobretudo, em relação a estes setores muito precarizados da classe, como são os imigrantes ilegais, é enorme. Acho que a esquerda não tem, neste momento, eu arriscaria dizer, com risco zero de me enganar, não tem qualquer ligação com esse setor. Obrigado, Vilela. Bom, levando novamente, então, para o Jonas, que está mais próximo do calor dos acontecimentos. Pelo que nós pudemos acompanhar aqui em Portugal no noticiário, nas redes sociais, as organizações tradicionais, as centrais sindicais, os partidos, as lideranças políticas tradicionais, tanto de esquerda quanto de direita, ou até as disfarçadas de esquerda, não tiveram um papel tão fundamental, tão importante, tão relevante, ou talvez até nenhum, nessa mobilização. Essa opinião, essa visão está correta? Como é que está? Como é que foi a influência, se é que existiu, dessas organizações tradicionais que a gente já está acostumado a ver, a CUT, a CTB, outras centrais sindicais, o próprio PT, PSOL, até o PCB? Como é que está essa situação aí nessa questão da paralisação? Não, então, que é difícil, né, camarada, a gente arrumar tempo para estar apoiando o luta de trabalhador quando a gente tem uma frente ampla com a burguesia para fazer, né? Então, desculpa aí, mas essa coisa de fazer greve e tal não vai dar agora por enquanto não, que nós aí da CUT, da CTB, do PSOL, etc., a gente tem uma frente ampla com a burguesia para fazer, então foi mal, não vai dar. mas é isso, assim, tipo, de fato, essas organizações tradicionais aí, central sindical, partido, etc., tiveram muito pouca participação na consecução, no chamado, né, da greve, inclusive na divulgação da greve. Inclusive, eu acho que a greve teve o sucesso que teve e aconteceu da maneira que aconteceu justamente por isso, inclusive, né? Quem convocou essa manifestação, para começar, né, foi um grupo, né, que controla uma página na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, uma página chamada Treta no Trampo, né? Foi esse povo aí que convocou a paralisação. Essa página é controlada, comandada aí por um grupo de pessoas que eles não têm vinculação partidária, assim, né? Eles são meio autonomistas, assim, né? O contato que eles fazem na categoria é direto, né? Eles são entregadores, de fato, né? Não é aquela esquerda que vem de fora dizer o que fazer. Eles têm um diálogo regional e nacional a partir do grupo do WhatsApp, assim, né? É onde tudo foi votado, onde o dia da greve foi tirado, é onde o pessoal se organizou. Assim. Foi uma mobilização autônoma, mas não foi uma mobilização espontânea, né? Não existe nada na luta de classe que seja de fato um movimento espontâneo, né? Sempre tem uma vanguarda atrás, né? Encontrando o termo vanguarda como, né, um pequeno setor, um pequeno grupo politicamente mais avançado, mais entendido, né, com uma maior compreensão política das questões, e acaba tendo um papel de liderança natural, né, e foi esse treta no trampo aí, o povo que chamou a mobilização. A notícia, ela se espalhou, né, e o sindicato, que é o Sindimotos da UGT, que tem a UGT, ela tem ligação com
com o PDT, se não me engano, Partido Democrático Trabalhista. Ele já tentou enquadrar, né? É um sindicato com pouquíssima representatividade, sim. Quem é sindicalizado nele é só aqueles motoristas já mais velhos, né? Esses motoboy seletistas, né? Que tem carteira assinada, os motoboys CLT. Que quase não existe mais, bem dizer, né? No meio disso tudo, surge outro grupo organizado na categoria, que é os motoboys antifascistas, né? A liderança deles é o Paulo Galo. É um brother que tem discurso de esquerda, né? Até usa umas categorias marxistas, assim, nas falas e tal. Mas ele mesmo diz que boa parte dos empregadores rejeita a proximidade com o partido, com o sindicato, não se define como esquerda. Aí ele diz que, bom, é assim mesmo, nós somos os motoboys antifascistas, a gente é um grupo grande aqui, mas a categoria é maior ainda, a gente não quer enquadrar a categoria na nossa ideia, a gente sabe que com o tempo, né, com a experiência da categoria, ela vai ver que a paralisação envolve política, é política. Não tem como dizer que não quer envolver política, porque isso daí que vocês estão fazendo é política. Ele diz nesse sentido, assim, que eu achei interessante essa posição dele, assim, né. Ele falou, inclusive, né, na questão do sindicato, assim, agora foi marcado, já foi votado e foi marcado uma data para o próximo Dia Nacional de Paralisação, né. Ele falou que o sindicato aqui da capital, né, marcou mobilização para um dia, sabendo que o movimento tinha votado no outro dia. Como é que eu vou defender esse cara? Tem motivo para o pessoal ser autônomo, né, assim, tendo mobilização autônoma, sem partido, sem sindicato, sem central sindical, sem nada. Né. E daí, voltando sobre o grupo Treta no Trampo, tem treta no trampo e tem treta no WhatsApp também, né? Tipo, muitos motoboys não queriam se envolver com a greve porque achavam que era coisa de esquerda. Os caras têm horror à estrutura sindical, né? Aí estavam ali, beleza, vamos fazer paralisação, que legal. Quando o Guilherme Boulos, do PSOL, declara apoio, centenas de motoboy começaram a falar contra a greve no Facebook, no WhatsApp, né, nesses grupos. O jornal online de esquerda, chamado Esquerda Diário, que é controlado pelo MRT, mesma coisa, eles iam nessas pequenas paralisações mais localizadas que tinha antes do dia 1º de julho, eles acabavam causando essa mesma impressão, né, de chegar lá, cor vermelha e tudo mais, sabe, que é uma coisa bem subjetiva, assim, que acaba dando uma má impressão, uma primeira má impressão meio ofuscante, assim, né. O Treta no Trampo, o grupo que construiu, que quem primeiro chamou, eles têm uma linha que coloca assim, pelo contrário disso, né, que eles percebem que o que vai mobilizar a categoria são os interesses imediatos sentidos pela categoria, pela classe trabalhadora, né. A mobilização vai ser construída com base nos interesses específicos dessa categoria, nas suas reivindicações concretas, né. E dispensando, então, essas pautas levantadas pela esquerda, essas bandeiras, o antifascismo, sei lá o quê, que são completamente abstratos, assim, fora Bolsonaro, é uma coisa que não, além de dividir a categoria entre os que apoiam ou não apoiam o Bolsonaro, é uma coisa que não, sabe, o motoboy pode ir pra rua para defender, ter um prato de comida de noite pra família, mas ele não vai pra rua para tirar ou deixar o Bolsonaro, muitas vezes, sabe. Aí, organizações de esquerda, assim, além, né, que possuem uma certa inserção, eu percebi, assim, é uma avaliação minha, eu posso me enganar, mas pelo que eu percebi nas redes sociais, assim, o Partido Comunista Brasileiro, ele tem uma certa inserção localizada, que seja nessa categoria, o PCR, Partido Comunista Revolucionário, e o Partido Unidade Popular, o P, também possui uma certa inserção a partir, inclusive, né, da tática, né, da organização por local de moradia, do trabalho de bairro, que essas duas organizações possuem,
eles têm, deu para perceber que eles estavam ali não só acompanhando e tal, eles, né, faziam parte da organização mesmo do negócio, assim. Na minha, na minha análise, na minha concepção, assim, que eu consegui perceber a partir das páginas diversas, dezenas de páginas deles que eu vi no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e tal, né? E uma coisa que eu me esqueci de comentar no início, né? Qual eram as reivindicações deles, né? É o aumento do valor da corrida, o aumento do valor mínimo por entrega, né? O fim dos bloqueios e dos desligamentos, né? Um seguro contra roubo, acidente e um seguro de vida, o fim do sistema de pontuação e um auxílio emergencial durante a pandemia, né? A possibilidade de licença para quem é contagiado por Covid e por equipamento de proteção individual, né? E os locais também que ocorreu, que eu acabei não citando, né? Ocorreram em todas as 3 capitais da região sul do Brasil, nas 3 capitais da região centro-oeste, mais Brasília, capital federal, em 8 das 9 capitais do Nordeste, a exceção foi Alagoas, pelo que eu encontrei, né, talvez tenha tido e eu não achei, né. Na Bahia, além da capital, Salvador, Feira de Santana registrou, e diversas cidades de São Paulo, né, a capital, a região do ABC ali, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Campinas, Osasco, inclusive teve um certo mínimo confronto com a polícia ali na hora que foram bloquear a rua, enfim. Aí também foi uma manifestação internacional, né, porque aconteceu na Argentina no mesmo dia e em vários outros países. Acho que é isso. Essa, bem dizer, foi o papel, né, da esquerda organizada. Mais atrapalhou do que ajudou. Essas coisas de chegar com palavra de ordem, grupo, bandeirinha, etc. É uma coisa que não souberam fazer direito. Acho que é isso. Obrigado, Jonas. É questão complexa. Só um pequeno esclarecimento para a nossa audiência portuguesa, que a CLT é mais ou menos ali o equivalente brasileiro ao Código do Trabalho. Até um tempo atrás ele tinha um peso maior nas relações de trabalho no Brasil. Ultimamente ele praticamente só existe formalmente. Por exemplo, aquilo que em Portugal já é generalizado, que é a questão do contrato a termo, as empresas de trabalho temporário, no Brasil ainda é um fenômeno muito recente e ainda está se consolidando, né? Mas é o caminho, enfim, a necessidade da burguesia, mas é isso, alguns entregadores, a maioria deles são contratados, entre aspas, têm sua relação laboral através dos aplicativos, das aplicações, dos apps, e alguns ainda eram contratados via CLT, ou seja, eram trabalhadores vinculados ao restaurante pelo qual eles faziam entrega. Ou às empresas, quando era entrega de correspondência entre empresas, esse tipo de coisa. Pois bem, dando seguimento, então, ao nosso debate, também ao segmento a isso que o Jonas referiu, Vilela, por quê? Tendo em vista que a questão da experiência e o percurso histórico, tanto da social-democracia quanto dos partidos comunistas oficiais, né, os PCs, no caso do Brasil, PCB, PCdoB, em Portugal, PCP, o PC na Espanha, PCF na França, PC USA nos Estados Unidos, enfim, essas organizações parecem que têm uma penetração efetiva, no sentido mesmo de luta, de combatividade, praticamente nula no contexto mundial, pelo menos no Ocidente. Eu sei que é uma questão complexa para falar em pouco tempo aqui no nosso episódio, mas encaminhando, relacionando com essa situação da greve, da paralisação dos entregadores, qual o motivo? Por qual a relação que você faz referente a essa situação? Ora bom, isto é de facto um tema longo, mas eu acho que consigo sintetizar isto em 2 ou 3 coisas. A primeira coisa, para perceber porque é que isto acontece, é preciso perceber qual era a força
dessas organizações há 30, 40 anos atrás, né? As organizações de esquerda que nós temos hoje, sobretudo os PCs, como tu referes, há 30 ou 40 anos, tinham uma grande força de organização, uma grande base social, sobretudo nos setores da indústria e enfim, dos assalariados rurais, aqui em Portugal, sobretudo isso era bastante claro. Eram as zonas industriais, sobretudo as zonas industriais em Lisboa e no Vale do Tejo, e depois era o Alentejo, onde havia uma grande quantidade de assalariados rurais que trabalhavam em latifúndios, e era aí que o PC tinha grande enraizamento. A mesma coisa no Estado espanhol, havia um peso forte do Partido Comunista Espanhol nos centros industriais e depois, sobretudo na Andaluzia, que era a zona do latifúndio, o mesmo em França e mesmo numa série de outros países. A base social, assalariado rural e operário fabril era a grande base dos partidos comunistas. O que é que nós começamos a ter nos anos 70, sobretudo? Começamos a ter o processo das chamadas deslocalizações, ou seja, as grandes indústrias deixam de estar na Europa e passam a estar em países onde as burguesias europeias conseguem colocar as suas fábricas. As fábricas que estavam em Portugal, no Estado espanhol, em França, em Itália, por aí fora, começam a ser levadas maciçamente primeiro para o leste europeu, quando há a queda do muro de Berlim, e depois, e hoje, sobretudo, para o Sudeste Asiático, para o Bangladesh, para o Vietnã, para a Tailândia, para as zonas especiais da China, enfim, para essas regiões. Essas deslocalizações vão ter como consequência uma desestruturação completa não só a reestruturação completa da economia em torno dos serviços, como tu dizias no início do podcast, na tua apresentação, mas também a desestruturação completa da esquerda, sobretudo a esquerda que tinha base operária, que tinha base popular, não é? Porquê? Porque a organização da esquerda, a organização dos partidos comunistas, sobretudo, era uma organização feita na base da célula da empresa. A célula da empresa era o elemento fundamental do partido. Era ali que estava o núcleo onde se faziam os recrutamentos, onde se espalhava a propaganda do partido, onde se recrutavam militantes, onde se obtinham sindicalizações para os sindicatos afetos aos partidos comunistas, de repente deixando de haver o próprio local de trabalho, porque é deslocalizado para outra região, desarticula-se completamente a própria organização pela base dos partidos comunistas. E à medida que vão surgindo novas formas de organização, novas formas de organização do trabalho, quero dizer, novos setores económicos, onde esses partidos não tinham na altura e continuam a não ter hoje grande enraizamento, não existe uma tradição de organização, não existem células já instaladas há 20, 30, 40 anos, onde o partido possa espalhar propaganda e fazer recrutamentos, não existe... É preciso fazer do zero tudo, basicamente. Mesmo abre um exemplo acabado de uma transição como a que nós tivemos, em que deixa de haver uma economia baseada na indústria, passa a haver uma economia baseada nos serviços, é o fecho das fábricas e a abertura dos shoppings em Portugal. Para fazer trabalho nos shoppings teria sido preciso montar uma célula de shopping, por assim dizer, que conseguisse articular aqueles trabalhadores e conseguisse fazer com que eles passassem a estar, enfim, de alguma maneira ligados ao partido, ligados ao sindicato, e pudessem fazer esse trabalho político com eles e pudesse mobilizar-se esses trabalhadores para a luta de rua e para a luta no local de trabalho. Isso não foi possível fazer. Não se conseguiu montar essa estrutura por várias razões. Primeiro, por uma certa renitência quase teimosa em aceitar que esses locais de trabalho, a partir de agora, era um sítio onde a maioria das pessoas trabalhava, então era preciso trabalhar ali. Foi muito complicado meter isso na cabeça de muitos dirigentes, e depois porque, de facto, há especificidades desses locais de trabalho que não têm nada a ver com aquilo que existia nas fábricas dos anos 60 e 70, sobretudo no centro da Europa. Em Portugal, apesar de tudo, nessa altura, porque tínhamos um regime fascista, havia o risco real do despedimento, havia o risco real da sanção, até mesmo da prisão, se estivesse a fazer trabalho sindical ou trabalho partidário dentro da organização, mas, ao mesmo tempo, também havia uma maior estabilidade, no limite, quanto mais não fosse, porque
sobretudo nos anos 60 e 70, quando tínhamos a questão da guerra, havia uma quantidade enorme e da imigração, havia uma quantidade enorme de trabalhadores que estavam na frente de combate ou que estavam a ir à razão de centenas de milhares por ano para a França e para a Alemanha, imigrados. Portanto, os que estavam na fábrica, pese embora haver repressão, não é que existisse, pese embora haver ameaças que também não é que existisse, tinham uma certa estabilidade porque no limite dos limites a massa de trabalhadores disponível estava muito reduzida porque estava muita gente na guerra, estava muita gente a ir para a imigração. E isto é o exemplo de más condições para trabalhar para um Partido Comunista nos anos 60 e 70. Em França, ou em Itália, ou na Alemanha, nem sequer tínhamos isso. Nessas regiões, aquilo que nós tínhamos era, de facto, uma boa estabilidade laboral, que tinha sido obtida no pós-guerra, era um conjunto de direitos laborais que garantiam que o trabalho das células partidárias, as comissões de trabalhadores e os sindicatos podiam trabalhar livremente nas empresas sem grande constrangimento e os trabalhadores estavam, portanto, efetivos durante muitos anos. Portanto, havia a possibilidade de uma célula numa fábrica, alguns em França, poder trabalhar durante décadas aqueles trabalhadores, organizá-los, disseminar a sua propaganda, etc., sem correr o risco de ninguém ir preso com isso, de ninguém ser despedido por causa disso, porque havia uma proteção forte nesse contexto. O que nós temos hoje é não só a necessidade de montar uma estrutura do zero, ali uma estrutura já tinha uma grande longevidade e agora é preciso fazer tudo do nada, e é preciso fazer tudo do nada numa situação de grande rotatividade de trabalhadores e de grande precarização. É muito fácil, tendo em conta que para trabalhar num centro comercial, para trabalhar num call center, para trabalhar num supermercado e ser efetivo é preciso quase um milagre. As pessoas estão em situação precária praticamente sempre e o facto de terem uma atividade sindical, uma atividade partidária no local de trabalho é quase condição, é quase uma garantia de que o contrato não é renovado, é quase uma garantia de que são despedidas, é quase uma garantia de que são assediadas pelo patronato até virem embora, são vítimas de assédio laboral até abandonarem o local de trabalho. Isso dificulta enormemente o trabalho que é preciso fazer e as forças de esquerda na Europa não têm até hoje uma resposta sobre como é que se faz isso. Eu também não tenho essa receita no bolso. Sou claro nesse ponto. Mas, de facto, é esse o problema. Quando começam a surgir estas novas formas de organização do trabalho, a esquerda europeia não tem noção de como é que as articula, não tem noção de como é que as organiza. Não é? Todo o receituário, todo o acervo de informação e de trabalho que tinham feito durante, sei lá 50 anos, não lhes serve para absolutamente nada numa situação destas, porque elas dependiam de pessoas que estão durante muitos anos no mesmo local de trabalho, já não estão. Dependiam de uma organização que já estava enraizada, que já não existe. Portanto, é preciso montar tudo do nada. Para montar tudo do nada, é preciso perceber muito bem estas situações, é preciso estar muito próximo destas pessoas e, de facto, não estão. E, de facto, isso começa a criar situações muito complicadas. Depois ainda se soma esta resistência que eu falava no início, que demorou muitos anos a quebrar, até as centrais sindicais europeus começarem a falar de precariedade, mesmo em Portugal demorou muito tempo e era um assunto de que não se queria falar, achava-se inclusivamente, em Portugal lembro de assistir a debates desses em que falar de precariedade era considerado pôr os trabalhadores efetivos contra os trabalhadores precários e com isso dividir a classe, não se aceitava que havia esta realidade concreta do trabalho precário que deve ser discutida per si e não deve ser encarada como uma divisão da classe, deve ser encarada como um fenómeno económico concreto que tem de ser afrontado e tem de ser derrotado. E ao mesmo tempo há depois um último problema que é a dificuldade também ela muito grande da esquerda de voltar para a base, como dizia o Mano Brown, porque o que é que acontece à medida que vai havendo esta deslocalização, e eu vou ser breve com isto, a esquerda vai começando a consolidar-se em torno dos setores profissionais que ainda continuavam a ser setores onde havia um número grande de trabalhadores efetivos, onde ainda havia um número grande de trabalhadores que não tinham grande repressão em cima se fizessem trabalho sindical, e esses trabalhadores são setores altamente aristocratizados. São os setores das profissões intelectuais, são os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da escola pública, são os trabalhadores da função pública de uma forma geral, onde também há muita precariedade, onde também há salários muito baixos,
mas onde ainda existe uma margem de manobra que não existe fora do setor público, nem pouco mais ou menos. E, portanto, à medida que se começa a ser o representante político desta fração da classe, que é uma fração aristocratizada, começa a ser difícil defender ao mesmo tempo os interesses destas frações que querem a conservação do regime e querem reformas, não estão disponíveis para fazer uma ação revolucionária contra um regime que não lhes garante uma condição de vida assim tão má. Não é fácil articular os interesses deste setor com os setores que precisam de facto que o regime caia e que se construa um regime novo onde eles de facto possam ter melhores condições de trabalho. Portanto, destas contradições todas, não é? Do fim da organização tradicional e do enquistamento em setores da classe, que são setores da classe que estão muito distantes dos interesses dos setores altamente precarizados, surge esta dificuldade, para não lhe chamar esta impossibilidade da esquerda que nós temos na Europa, poder dar resposta aos problemas que os trabalhadores altamente precarizados, sobretudo os trabalhadores das Ubers e das outras aplicações, lhes vão colocando. E isso, portanto, vai levar a fenómenos como aquele que o camarada estava a contar, né, dos trabalhadores, primeiro e antes de mais, não se reverem nas organizações de esquerda, considerarem que elas não os representam, e com razão, porque de facto não os representam, e começarem a abrir caminho nas suas lutas através de organizações que não vão ter nada a ver com elas. E nas quais, para nós termos alguma espécie de influência e de enraizamento político, teremos de encontrar uma série de mecanismos diferentes e novos que não vão poder passar, como ele dizia, e eu sorri quando ele disse isso, por irmos para lá com os foras bolsonaros e com as pautas que são altamente de nicho ideológico, de bolha política da esquerda, e que podem não ter nada a ver e podem não dizer absolutamente nada a trabalhadores que querem resolver os seus problemas concretos, mas não têm ainda uma visão muito, muito ampla do problema político que este assunto coloca. Obrigado, Vilela. Próxima pergunta é para o Saul. Saul, até usando o exemplo que o Jonas deu, com os motoboys, com os entregadores seletistas, né, que estavam vinculados, contratados através de CLT. Por exemplo, se ele se acidentava durante uma entrega, o tempo que ele ficaria afastado, ou se ele morresse, a questão da pensão, né, do quem ia pagar para a família, ou quem responsabilizaria enquanto ele estivesse recuperando, era a empresa pela qual ele estaria contratado. Só para ilustrar também um pouco do que é o drama dessa nova configuração de trabalho através de aplicativos, que agora esse novo, entre aspas, todas as aspas do mundo possíveis, empreendedor, se ele se acidenta, ele está pela própria sorte, ele deixa de assistir a família dele, o equipamento, a própria moto, o capacete, todo o equipamento de segurança da moto é responsabilidade dele, a questão, a empresa do aplicativo, Uber, a Glovo, o que quer que seja, não tem responsabilidade nenhuma, não tem gasto nenhum, apenas tem lá a plataforma e vai ganhando um bom dinheiro com cada entrega, cada um daquele trabalhador, o combustível da moto, enfim, todo o encargo é com o trabalhador e a responsabilidade do aplicativo dessa empresa é zero. E parece que essa é a nova organização do trabalho, se não a nível mundial, mas há uma grande... esse tipo de organização do trabalho se espalha pelo mundo. E também linkando com o que o Vilela falou, a esquerda tradicional, ou até qualquer tipo de esquerda que queira se enraizar nessas categorias, lidar com esse novo tipo de organização do trabalho, vai ter que fazer um cálculo aí, vai ter que se repensar muito suas práticas, a sua organização. Quais os caminhos que você vê? Você acredita que esse é o caminho para se organizar? Sair um pouco do que a gente está acostumado em Portugal, de uma organização numa certa, ali, vamos dizer, uma aristocracia laboral, operária, ou funcionalismo público, ir para essas categorias tão precarizadas, tão abandonadas de qualquer tipo de atenção por parte do Estado, do patronato, de qualquer que seja?
É assim, neste caso concreto, e tendo em conta até o que já foi descrito do que a esquerda tentou fazer, da esquerda parlamentar brasileira, da esquerda institucionalizada brasileira, tentou fazer e o que resultou dessas tentativas, o que os grandes partidos de esquerda do Brasil, grandes em sentido de dimensão e de número de militantes e de capacidade de autofinanciamento, deviam estar a fazer neste momento era observar e estudar o fenómeno e apoiar as estruturas que existem no terreno. Porque eles já deviam saber há algum tempo, principalmente desde os estudos que toda a gente sabe que o PT fez sobre o real perfil político ou politizado das classes que antes eram a base do PT, classes e corporações. Esses partidos deviam saber já da enorme resistência que existe, não só aos partidos em si, mas a qualquer linguagem que seja associada à esquerda, mesmo nessas classes extremamente precarizadas e que estão agora nessa fase de organização. E o que eles deviam fazer era simplesmente, se nós não temos uma capacidade de fazermos uma real organização com as nossas estruturas, com estas estruturas que estão a surgir, o que nós temos que fazer é acompanhá-las, estudá-las e apoiá-las silenciosamente, ou pelo menos discretamente. E só isso é que poderia, mais tarde, criar estruturas e lideranças que pudessem até beneficiar um aumento grande de consciência de classe. Obviamente que não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer são duas coisas. Ou se tenta ir diretamente a esses sítios com as bandeiras e recrutar para essas tais pautas que muitas vezes não têm a reflexão no terreno, nos entregadores, por exemplo, ou então, e não sei se isso já está a ser feito, mas se também for isso que tentarem fazer, também será possivelmente falho, que é pegar nas lideranças atuais destas greves e destas mobilizações e fazer delas lideranças partidárias dos pequenos e médios partidos da esquerda brasileira e fazer deles vereadores, parlamentares, seja o que for, ou candidatos, pelo menos, o que corre o risco de, por exemplo, esvaziar completamente estas lideranças e depois fazer com que elas percam a capacidade de uma real mobilização combativa e que depois vá toda para essa questão. Portanto, para mim, e até não é respondendo, mas até dando aqui uma abordagem àquilo que o Vilela disse, se nós não sabemos, tanto nós que estamos até fora da esquerda parlamentar institucional, mas também a esquerda não sabe, também essa esquerda não sabe como é que se vai organizar, como é que se organiza já há 30, há 20, há 40 anos nestes novos sistemas de trabalho, então temos que ver quem é que teve sucesso a organizar-se nestes esquemas, temos que os apoiar e temos que os estudar para poder reproduzir esses métodos de organização em toda a classe atual precarizada e reduzida aos serviços e reduzida à terceirização. Já está só. Sim. Ok, obrigado. Não adianta nada chegar lá com aquele burocratinha, com aquele mandatinho muito bem intencionado do pessoal e querer falar com uma classe, aí nem extrapolando a questão da categoria, falar com uma classe que já não gosta de esquerda, não gosta de mandato, tem qualquer aversão a essa política institucional, mesmo que ela tenha uma retórica, um discurso de diferente, de novo, de que não é aquilo ali, mas, bom, aí até os próprios camaradas já falaram que estão mais querem se apresentar como novo, tá de mão dada com a classe trabalhadora, mas estão mesmo com esforços em fazer essas frentes amplas com o Luciano Huck, com a dona do Banco Itaú, com
com Fernando Henrique Cardoso, com José Sarney, enfim, com todo o lodo, com toda a podridão da política institucional, que a classe trabalhadora deixou muito bem claro que quer distância e tem, com razão, total nojo e ojeriza. Passando então para as nossas últimas perguntas e pedindo para os camaradas deixar as considerações finais e também a indicação das dicas culturais, vou começar novamente com o Saul, perguntar se ele prevê que essa questão dessa configuração de forma de trabalho, modalidade de trabalho, vai se massificar e se espalhar para outros tipos de trabalho. O que ele acha, tanto quanto à execução do trabalho em si, ou então com a questão da organização da esquerda, ou, enfim, de quem queira fazer lutas sociais dentro dessas categorias, dentro desse formato de trabalho. Se nós deixarmos, sim. Se o movimento laboral organizado permitir que estas formas de trabalho se massifiquem, elas vão se massificar. A questão é que isto é sempre a esperança que nós podemos ter nestes processos, é que toda a ação tem uma reação, e nós vemos isso agora a acontecer, e também sabemos que historicamente foi assim. Os trabalhadores das fábricas, mesmo os trabalhadores das fábricas europeus não começaram com uma aristocracia laboral, por exemplo. Foi aí que se fizeram estas formas de luta que nós hoje vemos como ultrapassadas, mas que na altura tiveram um papel importantíssimo e também na altura tiveram que ser inventadas, tiveram que ser descobertas. E há aqui dois fenómenos importantes. O movimento laboral conseguir-se organizar para impedir a massificação deste tipo de relação laboral, de relação de trabalho, e também conseguir-se organizar nas categorias em que esta relação de trabalho já existe, para que comece a haver um aumento das condições de trabalho nesses tipos de trabalho, não só que essas relações de trabalho se tornem melhores para os trabalhadores que as executam, mas também menos apetecíveis à burguesia de continuar esse processo de uberização. Portanto, se a organização conseguir de facto fazer isso, a vitória podia ser de duas maneiras, ou porque a burguesia recuava na uberização do trabalho, ou porque mesmo o trabalho uberizado acabava por ser uma nova categoria sindicalizada, uma nova categoria com direitos, ganhos, com luta, com suor, com sangue, mas presentes. E para mim é sempre por aqui que as coisas têm que acontecer. Quanto à dica cultural que quero deixar, vejam o documentário que eu estive a rever, que estive a fazer uma review recentemente, o Filthy Rich, sobre o caso Epstein. É sobre abuso sexual de menores, mas também é sobre desigualdade e sobre o que é permitido na sociedade como nós a organizamos atualmente, a quem acumula quantidades enormes de capital, o que é permitido em termos de continuarem práticas criminosas e abjetas por longos períodos de tempo. Se vocês acham que o vosso ódio de classe ainda não está suficientemente refinado, vejam esse documentário para começar a pensar um pouco no afiar das guilhotinas e em considerações desse género. Obrigado, Saul. Próxima pergunta e também já as considerações finais e a dica cultural, para a gente agilizando e otimizando então o tempo aqui dos nossos episódios, para o camarada Jonas, já deixando o nosso agradecimento pelas informações e pela participação. Jonas, você acha que vai dar alguma coisa mais concreta? Se essa primeira paralisação teve algum resultado, alguma demanda foi atendida? Pelo que eu vi na internet aí esses dias, já está planejada uma nova paralisação para os próximos dias. Como que está? Quais são
o futuro dessa mobilização? Essa nova data de paralisação, ela foi tirada, encaminhada para acontecer dia 25, agora desse mês, de julho, justamente pelo fato que as empresas dos aplicativos, elas não deram satisfação para os motoboys, para os trabalhadores, não responderam nem nada, né, não atenderam e não demonstraram que vão atender nenhuma reivindicação, né. Eu acho que, assim, dá para se dizer que esse 1º de julho não foi um simples grito de revolta, né, uma resistência concreta, né, dos entregadores, das entregadoras de todo o país, né, lutando ali contra as condições de vida e trabalho na qual estão submetidos, né. Mas foi, né, uma ação, dá para se dizer que foi parte, sim, de uma ação de resistência das massas exploradas, né, do país. Nesse contexto difícil de crise, né, de pandemia violentíssima, né, foi um ato corajoso que dá para colocar dentro desse fio contínuo, dessa breve retomada das ruas que teve contra essa barbárie diária que a gente está vendo, né? E acho que foi o episódio de conteúdo mais proletário e classista de todas essas idas à rua que a classe trabalhadora e alguns setores da pequena burguesia fizeram aqui no Brasil nesse último mês, né? Que teve aquelas marchas convocadas pelas torcidas de futebol, as torcidas antifascistas, que depois foi encampado também pela esquerda institucional, do PSOL, PT, etc. Teve o ato lá com Guilherme Boulos naquela praça, né? E você vê a diferença, né? Como lá eram pautas abstratas de defesa da democracia contra o fascismo, etc., e como essa mobilização dos motoboys teve a defesa das reivindicações concretas, interesses específicos do proletariado, né? E ela trouxe, ao contrário das outras manifestações, trouxe a experiência concreta da luta, experiência no caráter organizativo, no caráter político, né? Porque desenvolveram ali panfletagem, né? Eles fizeram panfletagem, eles fizeram ali bloqueio de pistas, eles pensaram e se engajaram em palavras de ordem, eles fizeram marcha, né? Tudo isso aí envolve parar e pensar como que vai ser feito antes, né? Então foi uma experiência de luta concreta para eles, né? Agora eles estão dentro dos limites impostos em que se encontra uma classe trabalhadora ainda desorganizada que nos últimos anos vem sendo, né, dirigida por uma concepção pequeno-burguesa da luta, né? Ela se vê ainda presa a esse limite, né, do próprio Programa Democrático Popular do PT, né? O líder dos motoristas antifascistas, ali, dos motoboy antifascistas, o Galo, ele anunciou numa entrevista que ele deu para a Fundação Perseu Abramo, da CUT, que muitos entregadores estão pretendendo organizar uma cooperativa e desenvolver um aplicativo de pedidos e entrega próprio, né, sem intermediação das grandes empresas multinacionais. Interessante, mas pode ser que isso caia ainda, né, numa perspectiva mais liberal da coisa, né, de ainda dentro desses marcos de empreendedorismo, né, e não numa saída assim, pequeno burguesa para coisa, né, que nem aquelas cooperativas e tal, do MST, que a gente infelizmente sabe o caráter, né, que não é de uma reforma agrária radical, é a defesa da pequena propriedade, enfim, né, pode ter um similar aí com a questão dos aplicativos. Mas as coisas são determinadas pela conjuntura, e a conjuntura mostra, né, que o que vai vir para frente é a crise econômica, e com crise econômica, enfim, quanto mais forte a crise econômica, não tem ideologia burguesa que resista por muito tempo. A concretude da crise vai fazer com que as massas se coloquem em luta, e elas se colocarem em luta
pode fazer com que elas se desprendam de vários preconceitos pequeno-burgueses que carregam ainda dentro de si, né? A gente tem que, nós da esquerda, né, comunista, devemos trabalhar diante disso a partir das suas reivindicações concretas de luta, né, a partir do que de fato vai fazer eles se moverem, e não essas bobagens de pautas abstratas que a esquerda institucional tem hoje, né? E a minha dica minha dica cultural são 2 documentários de um companheiro chamado Leon Hirschman, aqui do Brasil, que ele mostra justamente como as massas em luta, a partir da sua experiência concreta de luta, superou a burocracia laboral e sindical nos anos 70 e 80 aqui no Brasil e construiu instrumentos de luta independentes, né, que infelizmente hoje se tornaram o seu contrário, mas enfim, mostra como as massas em luta é que fazem a história. Estou falando do documentário ABC da Greve e do documentário Braços Cruzados, Máquinas Paradas, do Leon Hirschman. É uma boa dica que tem tudo a ver com o que a gente andou conversando hoje. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, Jonas, pela participação. É nóis, valeu! E agora para o Vilela, então, também a resposta da pergunta, as considerações finais e a dica cultural. Vilela, tendo em vista, então, até caminhando, é bom que a coisa pareceu mais ensaiadinha do que ela foi. O Jonas deixou aí essa perspectiva, ou essa intencionalidade, até essa esperança, não é o melhor termo, mas vamos lá, de que a revolução volte para a pauta das lutas sociais, né? A gente está vendo muita gente falando abstratamente em democracia, também fez a ponte muito interessante sobre a questão das manifestações encabeçadas pelas torcidas organizadas, pela equivalente às claques, no Brasil, que já fizeram questão de negociar com o próprio Estado e com os bolsonaristas. Num dia vai um manifestar em tal canto, no outro dia vai outro manifestar tal outro, para evitar problema, para evitar conflito. Não estamos aqui para brigar com ninguém, e já está encaminhando a sua intenção de ter um mandatinho para chamar de seu. Enfim, o oportunismo já mostrou as caras nessa mobilização das torcidas organizadas das claques. Mas quando a gente vê a classe lutando por questões mais concretas, mesmo que seja a luta econômica, isso, e também num momento de necessidade de ruptura, não estando atrelados majoritariamente às direções e às organizações reformistas ou sociais-democratas, que seja, começa a gente que quer revolução, a gente que é comunista, a gente fica dá um certo calorzinho no coração. Você acha, então, que a revolução pode começar a voltar para a pauta das lutas sociais, a partir desse exemplo do Brasil? É assim, não há absolutamente nada que a burguesia possa fazer para acabar com a contradição entre capital e trabalho. Portanto, isto aí é a resposta à tua pergunta é esta. Ou seja, os trabalhadores podem começar num ponto muito raso de consciência social, económico, o que tu quiseres. Podem começar num ponto muito recuado, em que a única coisa que lhes passa pela cabeça é: eu preciso de pagar as minhas contas e eu neste emprego não tenho dinheiro para pagar as minhas contas, de modo que exijo que me paguem mais. E eu corro o risco de ter um acidente na minha moto, exijo um equipamento de proteção. E eu corro o risco de ser assaltado e exijo um seguro de vida, para o caso de alguém me apontar uma pistola porque eu levo uma bag com comida e me der um tiro para roubar hambúrgueres e para roubar sei lá o que for. E também quero um plano de saúde porque eu posso ter de ir parar para o hospital com o que me acontece. A consciência pode começar por ser muito pequena, mas é inevitável que ela depois acabe por crescer. À medida que, por um lado, as empresas de distribuição, as aplicações começarem a não dar resposta aos pedidos que são feitos, à medida que alguns trabalhadores comecem a perguntar: bom, mas nós temos também aqui esta e aquela saída legal, por exemplo,
e começarem a ver que a saída legal não é uma saída porque os tribunais estão ao lado da empresa e estão contra eles, e depois começarem a acreditar que se calhar os partidos podem fazer mudanças legislativas e começarem a perceber que de facto não têm saída também por esse lado, acabarão por perceber, inevitavelmente, um processo que vai ser contraditório, um processo que pode inclusivamente ser longo, mas acabarão por perceber que não há como dar resposta às suas reivindicações laborais que não seja a resposta da revolução. E menos ainda na conjuntura em que nós estamos hoje, porque se foi possível há 40 anos atrás, num contexto de expansão económica, dar resposta a estas reivindicações através de uma burguesia que abre os cordões à bolsa, através de uma burguesia que enfim, vai conceder o Serviço Nacional de Saúde, que vai conceder a escola pública, que vai conceder isto e aquilo. Neste momento, ainda não conseguimos resolver completamente a crise económica que começou há 10 anos atrás, e estamos às vésperas de uma crise económica que vai ser ainda maior na consequência desta pandemia. Portanto, nós não vamos ter de nenhuma maneira uma burguesia que diga, bom, ok, vocês estão aí a levantar um caudal de luta muito forte, então vamos fazer um conjunto de concessões aqui para vocês se calarem. Isto não é possível isto acontecer. Não vai ser possível isto acontecer em países europeus e muito menos, infelizmente, não é? Vai ser possível acontecer no Brasil, que mais a mais, ainda por cima, tem uma posição ainda mais desgraçada na divisão internacional do trabalho do que Portugal e do que uma série de países europeus, e tem, como se nota, uma direção política do aparelho de Estado muito mais reacionária do que as direções políticas que nós temos na Europa, e nenhuma perspectiva de vir a ter no futuro mais próximo o que quer que se pareça com uma direção política mais simpática, mesmo sabendo nós que quando teve durante vários anos uma direção política mais simpática no tempo de Lula e da Dilma, isso significou muito pouco do ponto de vista da melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Portanto, não há como não vai haver resposta do ponto de vista institucional a esta luta concreta. Desta luta concreta vai ter de se passar mais cedo ou mais tarde à discussão sobre a Revolução. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que de cada vez que um fogacho destes aparece, nós estamos a aproximar-nos dessa situação. Agora, lá está, para que isso aconteça, isto não vai acontecer por geração espontânea, como o camarada dizia no início, nada na política acontece por geração espontânea. Se não estiverem lá comunistas para fazer com que estes trabalhadores compreendam o processo em que estão envolvidos e a falência das saídas institucionais, das saídas legais, etc., eles não vão provavelmente compreender isso pelas suas próprias forças. Nós temos um papel a desempenhar também aqui. E, portanto, é isso que nós devemos fazer. Devemos ir junto destes trabalhadores, devemos apresentar as nossas ideias, devemos fazer com que eles confiem em nós, ao contrário do que acontece com os outros partidos, pela nossa presença, pelo nosso empenhamento, pelo nosso auxílio à sua luta, e porque nós estamos verdadeiramente interessados não em montar-nos às costas deles para termos um mandato qualquer, mas sim em ajudar a que esta luta chegue a algum lado. E, portanto, é esse o trajeto que devemos fazer. Devemos levar a compreensão da dimensão política deste processo junto dos trabalhadores. Lá ou cá, quando for o caso. Relativamente a dicas culturais, eu não tenho nenhuma, mas eu não posso de maneira nenhuma terminar este podcast sem dizer isto. A minha mais absoluta solidariedade internacionalista aos trabalhadores em greve no Brasil, aos entregadores das aplicações do Brasil, punho erguido e a vitória é certa. Obrigado, Vilela. Obrigado, Jonas. Obrigado, Saul. Obrigado você que nos ouviu. Pedimos para que compartilhe, divulgue o nosso trabalho. Pedimos também para que nos respondam se gostaram, se não gostaram, deem sugestões através dos nossos canais de comunicação. E desejamos também, como disse muito bem o Vilela, muita força, muita luta para os trabalhadores em luta e que as bases radicalizadas, orientadas por uma vanguarda com perspectiva revolucionária, atropelem essas direções supostas, entre aspas, direções pelegas / amarelas, já fazendo a tradução. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.